Eu nunca contei essa história pra ninguém. Primeiro porque eu mesmo tentei me convencer de que foi um sonho, um delírio, qualquer coisa menos a verdade. Mas agora, depois de tantos anos, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Preciso contar pra alguém. Isso aconteceu em 2009, numa cidadezinha no interior de Goiás, onde eu morava com minha família. Meu pai sempre foi agricultor e naquela época tínhamos um pequeno sítio afastado da cidade. Eu ajudava ele no que podia, principalmente à noite, quando precisávamos olhar o gado e garantir que nenhum animal entrasse no pasto. Numa dessas noites, saí com minha lanterna velha e um facão na cintura. Meu pai estava gripado, então eu fui sozinho. O breu do campo era sufocante, apenas a luz fraca da lanterna cortava a escuridão. O cheiro de terra molhada pairava no ar, misturado com o aroma forte do esterco do gado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o uivo distante de um cachorro. Mas então algo mudou. O cheiro ficou diferente. Um fedor podre como carne estragada se espalhou pelo ar. Os grilos pararam de cantar, os sapos silenciaram. O gado, que antes estava tranquilo, começou a se agitar, bufando, pisoteando o chão. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Foi aí que eu ouvi passos pesados, lentos. Mas não eram passos humanos. Tinham um ritmo estranho, como se algo grande andasse sobre 4 patas, e às vezes sobre 2. O barulho vinha da mata densa, bem na beira do pasto. Apaguei a lanterna instintivamente e me abaixei atrás de uma cerca. Meu coração martelava no peito. De repente, um galho se quebrou. O som ecoou no silêncio da noite. Então eu vi. Primeiro, foram os olhos. 2 pontos amarelados brilhando na escuridão, refletindo a pouca luz da lua. Depois, a silhueta monstruosa emergiu das sombras. Era enorme, muito maior que qualquer lobo ou cachorro que eu já tivesse visto. O corpo era coberto de pelos escuros e desgrenhados, e a respiração era pesada, ruidosa, como se tivesse acabado de correr por quilômetros. Mas o pior de tudo era a boca. Aquela bocarra cheia de dentes afiados, gotejando saliva, se abriu e um rosnado profundo fez meu sangue gelar. Eu senti o cheiro da morte ali. Meus músculos travaram. Eu queria correr, mas meu corpo não obedecia. O bicho avançou um passo, depois outro, e então ele se ergueu sobre as patas traseiras. Agora era impossível negar. Aquilo não era um lobo, não era um cachorro. Era algo que não devia existir. Um lobisomem. Eu sabia que, se ficasse ali, seria o meu fim. Mas meu corpo ainda não se mexia. Foi quando um dos bois mais velhos, enorme e robusto, bufou alto e correu em disparada. O lobisomem se virou para ele por um segundo. Foi a minha chance. Me levantei de um pulo e corri. Corri como nunca na minha vida. Eu sentia a criatura vindo atrás de mim. Os passos pesados esmagando o capim, a respiração ofegante cada vez mais próxima. Meu coração parecia que ia explodir. A porteira do sítio estava a poucos metros. Eu precisava chegar até lá. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, senti algo raspar na minha perna e caí de cara no chão. O facão escapou da minha cintura e deslizou para longe. A dor tomou conta do meu joelho esfolado, mas eu não podia parar. O rosnado atrás de mim fez com que um desespero irracional tomasse conta do meu corpo. Girei no chão, engatinhando para trás, e vi a criatura se aproximando, os olhos fixos nos meus, brilhando com uma fome insaciável. Foi quando a porta da casa se abriu com um estrondo. Meu pai, mesmo doente, saiu armado com a espingarda. Ele não hesitou. Atirou 1, 2, 3 vezes. O lobisomem soltou um grito horrendo, misturado com um uivo de dor. Nunca vou esquecer aquele som. A criatura deu um salto para trás e, num instante, sumiu na escuridão. Meu pai me puxou para dentro, trancou a porta e ficamos ali, em silêncio, ouvindo os ruídos lá fora. Durante horas,
Os cachorros latiram sem parar, até que tudo ficou quieto novamente. No dia seguinte, fomos até o pasto. Marcas enormes de garras estavam no tronco das árvores. Algumas vacas estavam mortas, dilaceradas como se algo tivesse arrancado pedaços delas. Mas o mais assustador foi o rastro de sangue que ia até a mata e sumia sem explicação. Desde aquela noite, nunca mais saí sozinho à noite. Nunca mais ignorei os antigos causos que os mais velhos contavam. E, acima de tudo, nunca mais duvidei do que vi. Até hoje, às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço aquele rosnado na minha cabeça. E eu sei que ele ainda está lá fora. Boa noite. O que vou falar agora? Eu nunca vou esquecer aquela noite. Nunca. Tudo começou com um barulho. Era um som estranho, abafado, como um animal grande se movendo pela mata. Mas não era só isso. Havia algo de errado. O silêncio da floresta parecia pesado demais. Os grilos e sapos tinham parado de cantar. Até os ventos entre as folhas tinham cessado. Era como se tudo estivesse esperando algo. Eu estava sozinho no sítio da minha família, a quilômetros de qualquer cidade. Meu pai e meu irmão tinham saído para vender farinha na vila e só voltariam no dia seguinte. Eu estava acostumado com as noites escuras do Amazonas, mas aquela era diferente. O cheiro foi a segunda coisa que senti. Um fedor podre de carne apodrecida misturada com um suor azedo, um cheiro que fez meu estômago revirar. Peguei a espingarda velha do meu pai e caminhei até o alpendre, tentando enxergar algo na escuridão. E foi quando eu vi, do outro lado da cerca, na beira da mata, havia algo enorme parado. Primeiro, achei que fosse um homem, mas não era. A silhueta era deformada, muito grande, com braços longos demais e pernas tortas, como se os ossos tivessem sido quebrados e remontados de forma errada. A luz fraca da lua iluminava partes do corpo cobertas por pelos escuros e sujos. O peito arfava como se aquilo estivesse respirando fundo, farejando o ar. Então, ele deu um passo à frente e a luz revelou o rosto. Não era humano. A boca era enorme, cheia de dentes longos e irregulares. Os olhos brilhavam num tom amarelo doentio, fixos em mim, como se estivessem avaliando minha fraqueza. O bicho abriu a boca e soltou um rosnado profundo, gutural, que eu senti no peito como um trovão abafado. Meu corpo inteiro travou. Não sei como, mas consegui engatilhar a espingarda. Meus dedos tremiam tanto que achei que fosse deixar a arma cair. Mirei na criatura e atirei. O estampido rasgou o silêncio e a fera se contorceu, soltando um urro terrível. Mas aquilo não caiu. Não correu. Apenas recuou alguns passos e me encarou novamente, com ódio. Um ódio vivo e pulsante, como se tivesse acabado de decidir que ia me matar. Eu não esperei. Corri para dentro de casa e tranquei tudo. O coração parecia que ia explodir dentro do peito. Peguei a faca mais afiada que encontrei e me encostei na porta, respirando rápido, tentando pensar no que fazer. Foi então que ouvi os passos, lentos, pesados, circundando a casa. A coisa estava me cercando, me caçando. De repente, um baque violento na parede fez os quadros caírem. Depois outro e outro, até que um estrondo me fez perceber que alguma coisa tinha sido arrancada da parede do fundo. Eu não estava mais seguro ali dentro. Peguei uma lamparina e corri para o porão, onde meu pai guardava uma velha motosserra. Mas, antes que eu pudesse chegar lá, ouvi a coisa entrar. O ranger da madeira cedendo sob o peso daquela coisa gigantesca fez meu sangue gelar. Fiquei paralisado. Não podia ver nada, mas sentia sua presença, o cheiro, a respiração, o rosnado baixinho, como um aviso. Ele estava ali, dentro da minha casa. Meu coração martelava contra as costelas. Segurei a faca com força, mesmo sabendo que aquilo não adiantaria de nada. Então, uma ideia surgiu na minha cabeça.
Devagar, sem fazer barulho, fui até o fogão. Peguei uma brasa da lenha ainda acesa e joguei num monte de palha que ficava no canto da cozinha. O fogo se espalhou rápido. As chamas cresceram, lançando sombras trêmulas pelas paredes. A criatura soltou um uivo ensurdecedor. Um grito de raiva, de fúria, e então, do jeito que veio, desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o cheiro horrível e as marcas profundas de garras no chão de madeira. No dia seguinte, meu pai e meu irmão encontraram a casa parcialmente queimada e eu em estado de choque. Contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Apenas um velho, um dos mais antigos da vila, me olhou nos olhos e disse: "Você teve sorte, menino. Ele sempre volta. E eu sei que ele está certo, porque algumas noites, quando tudo fica quieto demais, eu ainda sinto aquele cheiro no ar.